Boa noite a todos. Que a doce paz do Divino Mestre nos envolva. Para iniciarmos a lição da noite, desse mês de abril, que nós dedicaremos à temática da paz, no livro Comentários Evangélicos, pelo Espírito Bezerra de Menezes, Edgar Armon, a lição Deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João, capítulo 27, versículo 27. Poucos terão conhecido tão grande agitação ambiente como o Mestre Jesus. Viveu na terra a época em que Jerusalém sofria a dura dominação romana, presenciando a severidade do conquistador e a surda revolta de seu povo. E ele mesmo, mensageiro da paz e harmonia, dificilmente conseguia escapar à agitada multidão que o acompanhava, sedenta de reconforto, reclamando a ação de suas poderosas mãos curadoras, exigindo atendimento imediato às suas requisições de caráter material e espiritual. No entanto, possuía o mestre em seu próprio íntimo um tesouro de serenidade alimentado pela prece e meditação. E com tão vastos recursos de harmonia interior, contava ele que podia afirmar a toda a humanidade: deixo-vos a paz. E as multidões aflitas e conturbadas que o assediavam afastavam-se, sob a impressão de estranho e desconhecido reconforto, tomadas de espanto ante o incompreensível e quase sobrenatural, a serenidade de Jesus. O Mestre é exemplo do qual bem pouco nos podemos aproximar em nosso grande anseio de lhe seguir as pegadas. Procuremos, entretanto, conservar em nossos corações algo da serenidade que experimentamos em momentos de prece e ligação mais íntima com as forças que atuam no campo do bem. E sendo nós focos radiantes de ondas e vibrações, cujo alcance e poder estamos longe de avaliar em toda a sua extensão, cooperaremos ativamente, ainda que em humilde escala, no serviço de pacificação da humanidade, de que o Cristo dirige dos planos do amor e da luz. Fechemos então os nossos olhos, pensemos nesse nosso irmão que dirige este nosso planeta, rogando que nos envolva em suas vibrações de paz, de serenidade e de amor. Que nesta noite em que aqui nos encontramos, possamos absorver não só as lições que nos serão trazidas pela nossa companheira Ana, mas também todos os eflúvios benéficos que muito antes de estarmos aqui, a espiritualidade já havia preparado para cada uma das nossas necessidades. A Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecemos por tantas bênçãos, por podermos mais uma vez estar aqui. A nosso querido Dr. Bezerra, a gratidão por essa casa que nos acolhe, que nos possibilita o estudo, o trabalho e a confraternização com os irmãos de ideal. Roguemos então a Jesus que nos ensine o sentimento de gratidão por tantas bênçãos e por tantas possibilidades. Rogamos também a espiritualidade que envolva a nossa querida companheira que falará para nós esta noite, para que a sua mensagem nos atinja mente e coração, colaborando e fortalecendo-nos para a nossa caminhada. E assim, neste ambiente de paz e de harmonia que iniciamos, mais uma reflexão na casa de Bezerra de Menezes. Que assim seja. Então, para iniciar esse nosso mês, em que nós dedicamos a reflexões em torno da paz, a Ana falará para nós. Seja bem-vinda, que Jesus te abençoe e te ilumine. Queridos irmãos, muito boa noite. Nesse mês que a gente dedica à jornada pela paz, esse ano vai ser um pouco diferente, né? Porque a gente não vai ter o movimento na rua, mas o espírita está na rua. Então, a jornada pela paz é um ato consciente e individual. Então, a jornada pela paz
está na rua, na responsabilidade de cada um de nós. Então, como o formato esse ano vai ser diferente, então serão as palestras, e em termos de aproveitamento de conhecimento, vai ser até mais rico. Não vai ter a mesma visibilidade, mas vai ser mais rico. O tema central é sob a tempestade. E o tema de hoje é paz na alma. Para a gente viajar um pouquinho sobre essa paz na alma, nós vamos falar sobre a paz no caos. Nos Salmos, lembrando que salmos são músicas, a gente lê os salmos muito no nosso jeito ocidental, mas salmos são músicas. Então, os salmodiadores, quando eles lançavam, qualquer que seja um desses aí, inclusive uma tarefa aí para a Duda, né? De repente, salmodiar para a gente, uma hora a gente quer ver isso, né? Então, no Salmo 23, ele fala exatamente de paz no caos. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Andar pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Paz é um estado pessoal ou comunitário de harmonia, união e prosperidade. Então, independente se nós estamos sós ou em conjunto, o que deve nos dirigir é essa decisão de estarmos em paz. E caos é confusão, desordem, perigo, desorganização, imprevisibilidade. De repente a gente está caminhando, está tudo certo e acontece alguma coisa, você não sabe nem como resolver. Às vezes é tão grave esse não saber como resolver que pessoas desmaiam, pessoas dão infarto. É o não estarmos preparados para o caos, por não termos decidido viver em paz. O que seria esse vale mencionado pelo salmista? Bem recente, o Rossandro Klingen definiu para a gente como que era, talvez até ainda seja, naquela área muito pedregosa, na área lá da Turquia, da Síria, e nós estamos falando daquele lugar, os salmodiadores eram pessoas que viviam naquela região. Então, as estradas elas eram raras, as pessoas ainda não tinham estradas, saíam criando caminhos e aproveitando o riacho, aproveitando a encosta da montanha. Era esse o lugar que os pastores e viajantes trafegavam. Além das feras e salteadores, pedras se soltavam com facilidade, criando assim um perigo. Talvez muitos tenham perdido a vida. Ele até afirma que normalmente nos vales eles defrontavam com cadáveres já ossadas. Então, sinal de que pessoas perderam a vida. Por isso, essa preocupação do salmista de dizer, ainda que eu andasse diante com as perspectivas de morte, não só o vale seria sombrio, mas também a perspectiva de morte. Entretanto, a escolha, se assim podemos dizer, de passar pelo vale, era quase inevitável. Ou ele ia, ou ele ia. Né? Ou então ficavam em regiões isoladas sem ter o seu mercado em movimento. E o homem é, por natureza, de movimento. Né? Andar pelo vale da sombra, para nós, equivale a reencarnar. Porque quando nós viemos para aqui, a gente tem opção, talvez, de deixar um pouquinho para frente, de decidir se não vai ser nessa época ou nessa cidade. Algumas
decisões, alguns arranjos nós podemos fazer. Mas é imperioso reencarnarmos, porque ninguém poderá nascer, atingir o reino do Senhor, se não nascer de novo, se não passar pelo vale da sombra, da morte, para alcançar esse aprendizado dessas experiências. Correr perigos, enfrentar desafios, mas confiando numa proteção invisível. Confiamos em Deus. Aqueles que não conheciam ou que não conhecem Deus, confiam num ser, em algo que eu não vejo, mas que de alguma forma dirige a minha vida ou me protege. E cantar, como salmodiadores, porque quem canta os males espanta. A paz na alma promove, então, a paz no mundo e previne as obsessões. Como é que eu vou encaixar a obsessão? Que ideia é essa? Vamos lembrar o que é o mundo. O mundo, ele é encarnado, o mundo material, mas também o mundo espiritual. Nós estamos em constante comunicação, influenciando e sendo influenciados por ele. Então, a nossa paz vai fazer com que aqueles que antes tinham raiva, tinham mágoas, se sentiram vítimas de nós e estão hoje no mundo espiritual, ao nos olhar, ou não encontram mais aquela personalidade que nós fomos, ou se assustam com esse novo tempo que nós estamos vivenciando e, quizás, do inimigo podemos fazer um amigo. E este é o propósito da doutrina espírita, nos alertar de que nós somos de mundos não da mesma vibração, mas o mundo é o mesmo. Então, do que mais nós podemos nos instrumentalizar para atravessar esse vale, mantendo-nos em paz? Esse é o propósito da noite. No projeto Jornada pela Paz, quem acompanhou mais ou menos as nossas 20 edições, viram que cada ano a gente escolhia um tema e trabalhava aquele tema no sentido de ser propulsor da paz. Seria, então, um subsídio para nós, de pouco a pouco, trabalhando pequenas questões, tipo relacionando, né? Quando a gente fala assim, eu tenho que fazer uma compra, meu dinheiro é X e eu preciso de muitas coisas, eu vou fazer a minha lista e vou priorizar aquilo que, aliás, o meu dinheiro vai ter que priorizar aquilo que é mais necessário. Então, quando a gente faz isto com essas características, a gente trabalhou autoconhecimento, fé, educação, disciplina, respeito, perdão. Nós trabalhamos muita coisa, tolerância. Hoje a gente vai falar de alguns, muito pouco. Nós vamos falar de calma, paciência, autoconhecimento, autoconfiança, esperança, fé, coragem e estoicismo. Calma, exercício de meditação, pausa, respiração. Até na música exige pausa. Se você for cantar, inclusive na inteligência artificial, os cantores humanos têm um pouco de dificuldade, porque não tem pausa para respiração. Outro dia eu ouvi uma cantora falando que seguir o ritmo da IA é quase morrer, de tão difícil que é. Naturalmente, eles vão conseguir resolver essa parte, talvez já tenham resolvido, né? Mas para que uma música seja melhor apreciada, ela precisa ter pausas. Outro dia eu vi uma fala sobre o Pai Nosso, que também é um salmo, e aí a pessoa que estava falando sobre ele disse o seguinte: para melhor aproveitarmos o Pai Nosso, nós devemos dar pausas. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome.
a gente vai mudando a respiração, a gente vai entrando na aura daquela oração e nós aproveitamos melhor essa conexão, essa conversa com o transcendente, com Deus. Há um tempo atrás, vocês devem ter visto, rodou um meme aí muito interessante de um garotinho que pegou o cartão de crédito da mãe dele e saiu gastando, né? A mãe dele ficou muito brava e tal, cantando. Ele falou assim, mamãe, respira, né? Foi muito engraçado, mas o que ele estava dizendo para ela? Calma. Tipo assim, não adianta já ter dinheiro mesmo, né? Agora, calma, vamos tentar resolver isso daí, né? E quantas vezes nós, por muito pouca coisa, perdemos a calma? Perdemos a paciência? Ah, não dá para perder a paciência. A gente só perde o que a gente tem. Não dá, então não se perde a paciência. Mas vamos lá que o nosso próximo tema é paciência. Se a natureza não dá saltos, exigir a realização dos projetos sem a contribuição do tempo é impedir o prazer de curtir o processo. Gente, as maratonas que tem aí, parece que são 42 quilômetros, né? Exige um impulso para o começo, uma energia para a continuidade e no final o atleta tem que estar com força para levantar os braços, de dizer venci, consegui, passou. Se ele estiver olhando somente para o final, ele vai queimar todo o oxigênio que ele tinha na reserva, no treino, que ele teve que treinar, a corrida não começa ali, ele teve que treinar, e ele não vai aproveitar esse processo. Francisco de Assis, nessa questão aí da paciência e da calma, porque tudo vem junto, certo dia um dos seus discípulos pergunta assim, Pai Francisco, se você soubesse que vai morrer amanhã, o que você faria? Ele estava regando o seu jardim. Ele fala, eu continuaria a regar as minhas roseiras. O que nós podemos fazer diante do inevitável? Não nos compete ter um poder sobre aquilo que não está sob a nossa responsabilidade. Então, aceitar esse processo e viver com dignidade é uma escolha que só os maduros alcançam. Só aqueles que perceberam que o tempo é um grande aditor das nossas conquistas e ele não respeita as conquistas para as quais ele não contribuiu. Mas isso é para outra hora. E aí eu vou falar aqui de duas pessoas que nos deram grandes exemplos sobre a calma e a paciência em momentos de grandes dificuldades. Nós temos uma amiga hoje na pátria espiritual que quando ela teve seu terceiro filho, junto com o nascimento dele, ela se descobriu com câncer. E esse câncer deve ter ficado com ela talvez uns 4, 5 anos, eu não me recordo muito bem, a gente acompanhou, mas eu não me recordo o tempo. E um dia nós fomos fazer uma visita para a nossa irmã e o marido tinha tido que sair. Ela estava sentada numa cadeira dessas bem confortáveis e as crianças ao redor. Aí nós comentamos que bom que as crianças estavam tranquilas, né? Ela riu, apesar da dor, e falou, meu marido colocou esse cinto aqui e falou para eles que se eles fizerem bagunça, eu vou bater em todo mundo. Aumentou o riso e falou o que eles não sabem. Eu que não aguento nem levantar o braço. Aceitação, compreensão de um processo com calma, em paz. O outro caso, alguns de vocês verão ainda na internet aí,
eu achei fantástico também para a gente trazer. Também envolve o câncer. A Sônia tinha 51 anos. Essa nossa amiga que eu falei tinha menos. E a Sônia descobriu, há pouco mais de um ano, um câncer terrível. Chegou para fazer a colheita. Né? Então, eles decidiram, em família, que iriam viver o melhor que pudessem esse momento. Então, foram para a praia, cada passo daquela jornada ali de despedida amorosa, com dança, com música, com caminhadas na praia, abraços, beijos, que vão ficar para a eternidade. Eles fizeram isso em setembro e ela faleceu em novembro. Ela se foi, mas a memória amorosa ficou, e eu tenho certeza que sejam quantos séculos ela se lembrar dessa experiência, ela vai ter os registros desses momentos de alegria, de convivência, de amor que ela recebeu. Então, ter essa paz na adversidade, na dificuldade, é uma conquista que nós devemos lutar para alcançar. Vamos agora, então, para o autoconhecimento. O que somos nós? Se alguém falar assim, quem é você? Normalmente a gente fala nome, CPF, estado civil, profissão, endereço, mas, acima de tudo, somos todos espíritos imortais, fadados à perfeição. Esta é a nossa identidade. Somos todos espíritos imortais, passíveis de aperfeiçoamento constante a caminho da perfeição. Então, compreender que a vida é um processo curto, é uma sala de aula, que pouco a gente vai aprendendo um pouquinho aqui no Brasil, amanhã nós estaremos, talvez, lá nessas regiões tão cheias de conflitos, ou talvez num lugar sem muito desenvolvimento, temos que aprender e sempre colaborar em tudo, como diz Joana de Ângeles, nós devemos florescer e frutificar onde formos semeados. Então, mas não perdendo de vista que nós somos espíritos imortais fadados ao aperfeiçoamento. Então, digamos que a gente viva 70, 80 anos, uma vida de atribulações. Essas atribulações não podem comprometer esse espírito que vai continuar vivendo. Não podemos transformar uma hora do dia de impaciência, de dificuldades, de obstáculos, para reclamar das 24 horas. E, lamentavelmente, muitas vezes é isso que a gente faz. Outro dia uma pessoa me perguntou, o que você tem mais de recordação da sua vida? Momentos tristes ou momentos felizes? E antes que eu respondesse, a pessoa falou assim, porque eu lembro mais dos tristes. Pessoa, temos problemas? Sim, temos problemas, mas nós temos filhos, que é a força da vida passando por nós, através dos quais muitas vezes nós podemos realizar sonhos nossos. Quando eles sonham as mesmas coisas que nós, é como se nós estivéssemos realizando. Então, por que reclamar de uma hora do dia, quando as outras 23 foram agradáveis? Somos espíritos imortais, fadados ao aperfeiçoamento. Tem uma frase, até que atualmente eu não tenho muito ouvido o pessoal falar, não, mas é o Carpe Diem, não sei se é assim que pronuncia, né? Quem quiser me corrija.
dizendo aproveita o dia. Aí muitas vezes pensa assim, eu não preciso me preocupar com o amanhã, não tenho que me entender com o ontem, é aproveitar o dia. Será que essa é o desejo de quem lançou esse lema? A gente foi procurar saber o que é o Carpe Diem. Quem falou isso foi o Horácio, no ano 23 a.C., numa obra sua chamada Odes. Focar no presente, valorizando o agora, sem depender do futuro, com moderação e lucidez. Não é sobre o hedonismo, que é irresponsável, mas de aproveita o momento. Esteja presente, mais ou menos assim. Esteja presente. Você está lendo o livro? Leia o livro, aproveita o melhor que ele tem. Você está fazendo a sua comida? Dê o seu melhor naquilo ali. Você está tomando o seu banho? Pense no corpo, nesse presente que Deus nos deu para as nossas conquistas terrenas. Quem mora aqui é o espírito imortal, em processo de evolução, mas se ele não tiver esse veículo, ele não tem como alcançar a próxima estação. Então, colha o dia, colher o fruto maduro para se alimentar dele. Isso é o Carpe Diem. Então, quando nós, tendo essa consciência do autoconhecimento, de que somos espíritos imortais, aproveitando cada oportunidade aqui, com calma e com paciência, nossa conquista de paz interior está muito mais perto. Um outro elemento para nós é autoconfiança. Alguém disse para a gente, eu sei que tudo posso, mas nem tudo me convém. Autoconfiança é isso. Você sabe do seu poder e faz as suas escolhas. E talvez para os de fora, essa escolha não tenha sido a mais sensata, mas cada um é responsável por si. Por mais que eu concorde com as decisões da Andréia, se amanhã ou depois der errado, eu não posso pagar com ela. Eu posso, de repente, falar, eu tenho um ombro aqui, viu, companheira? Só isso que eu posso fazer. Ou dependendo do alcance, eu chorar com ela. Mas eu não posso colher nem a alegria, nem a tristeza por ela. Escolher o afastamento de conflitos não é fraqueza, é sabedoria e uma outra ferramentinha interessante também, autodomínio. O Chico tinha uma cançãozinha, o Chico parecia uma criança, né? A canção dele é assim, eu levo a vida feliz a cantar. Despreocupado é o meu caminhar. Não tenho problemas, não tenho aflição, eu tenho Jesus no meu coração. Então, é uma criança falando, mas é uma criança que sabe que vai ter dificuldade. Eu não tenho problema. Aliás, eu costumo dizer que problema tem livro de matemática, pessoas têm desafios. Nós temos desafios, né? E nós tivemos aqui uma visita muito bacana, que foi a Célia Diniz, há um tempo atrás. Se não me engano, foi em 2018. E a gente queria que a Célia compartilhasse com a gente momentos da cozinha do Chico. Ela era da cozinha do Chico. Aí ela falou uma coisa, contou para a gente, entre várias coisas, uma que eu gostaria de compartilhar. Ela foi consultora da equipe do filme Chico. Aí eles fizeram uma visita a um hospital, o ator Nelson Xavier fez uma visita a um hospital, como Chico. E aí, depois que fizeram a cena, ele chegou para ela e falou assim, o que você achou? Ela falou, faltou alguma coisa.
O Chico tinha um olhar de alegria. Ele falou assim, mas como é que eu vou ter alegria? O ator, né? Como é que eu vou ter alegria? Como é que eu vou ter um sorriso visitando doente? Ela falou assim, é porque você não conhece a alegria de servir. Nosso Chico tinha a alegria de servir. A sua autoconfiança é tão grande. Ele sabia que ele estava ali diante de alguém que estava em sofrimento. Ele não estava em sofrimento, mas ele tinha a alegria de segurar na mão e dizer, você não está sozinho. Esse é o olhar daquele que serve de fato, em nome do amor, em nome do Cristo. Prosseguindo aqui, nós vamos com a esperança. Todo sofrimento tem data para acabar. Nossa, isso é bom demais. Olha que esperança para a gente. Tem hora que parece que a noite não se acaba, que a dor não vai ter remédio que vai curar, mas todo sofrimento tem data para acabar. Qual é a data? Não nos compete saber. Compete-nos acreditar e esperar que seja o mais rápido possível. Por mais escura que seja a noite, encontrará a alvorada de um novo dia. Então, tem até um salmo, né, que diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, é a mesma coisa. Por mais longa, por mais escura que seja a noite, por mais pedregoso que seja o caminho, uma hora você chega no seu destino. Essa é a nossa esperança. Se nós perdermos a esperança, nós vamos jogar fora a paciência. Nós não vamos conseguir nos controlar na calma. Talvez até a gente se esqueça de que está aqui temporariamente. Que a nossa morada definitiva não é aqui. Gandhi nos diz que não há um caminho para a paz. A paz é o caminho. É a paz que a gente vai convivendo com ela para alcançar os propósitos que nos trouxeram a esta vida, que nós não viemos para ter a esperança. A esperança nos anima para nós alcançarmos o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Cada um pergunte para o seu coração. O que mais te incomoda no mundo é um chamado. O que mais aflige a sua alma é um chamado. Do que mais você tem medo é um chamado. Prossigamos agora com um novo elemento, a fé. O grão de areia, por menor que seja, foi necessário para que a montanha surgisse. Um confia no outro e ambos seguem o propósito da vida. A gente fala assim, eu sou só um grão de areia, eu sou uma gota no oceano. A gente não sabe quantos grãos de areia, mas a montanha é feita de grãos de areia. O mar é feito de gotas de água. O ar é feito de partículas de oxigênio. Tudo concorre para o grande todo. E juntos nós podemos realizar incríveis feitos. Às vezes até inimagináveis. Às vezes coisas que nós falamos assim, não, isso não é possível. Mas depois que alguém vai e consegue, a gente fala assim, não é que conseguiu? Mas poderia ter sido qualquer um de nós. No Salmo 91, que fala da segurança daquele que se refugia em Deus, a gente pegou o versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A fé, que a gente falou lá no começo, né? É acreditar numa força invisível. Nós podemos dar o nome que nós quisermos ou nome nenhum. Mas se nós não tivermos esse suporte, teremos grande dificuldade. E essa fé faz com que a gente se torne uma criança. E, de novo, vamos aproveitar, né, essas informações que circulam por aí.
Certo dia, caiu um temporal e uma senhora que tinha que buscar a filha dela na escola se atrasou um pouco. E a criança ficou do lado de fora. Não me pergunte por que a criança estava sozinha, mas ela estava lá sozinha. E quando essa senhora foi chegando próximo, já era noite, foi chegando próximo, ela viu que de vez em quando a criança olhava para cima e sorria. E ela estava assim, preocupada que a criança ficasse com medo de estar sozinha, de noite, chuva, relâmpago, né, trovão. Aí ela chegou e falou assim: você não ficou com medo? Não, mamãe, não fiquei não. E por que você estava sorrindo? Papai do céu estava tirando fotografias. Então, quando ela via o relâmpago, ela achava que Papai do céu estava tirando fotografia. O que a criança faz na hora que ela vê uma máquina? Agora é a filmadora, agora é o celular, né? A criança, né, faz assim. Então, ela, naquele tempo, ela sorria para o clique do Papai do céu. Isso é fé. Você não está vendo, mas você sabe que existe e sabe que está cuidando de você, né? Agora vamos ver mais um elemento, que é a coragem. A coragem não é a ausência de medo. Nunca foi. É a certeza de possuir uma força maior do que a adversidade. Tem uma música que eu até achava que ela era uma criação dos nossos cancioneiros espírita. Hoje eu descobri que ela é uma música evangélica, que fala: esta paz que eu tenho em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu tenho em minha alma é porque eu sigo a quem é fiel. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao Senhor. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho as circunstâncias. Eu olho o seu amor, seu grande amor. Eu não me guio por vistas. Alegre estou. Coragem de passar pela adversidade, mantendo-se firme, de pé. Estoicismo. Estoicismo é uma corrente filosófica, mas é também uma postura que nós podemos trazer para nós. É a percepção de que o exterior não pode definir o nosso ambiente mental. Diante das dificuldades, lembrar Chico, Emmanuel, Maria Santíssima, tudo passa. Lembrando que todo sofrimento tem data e hora para acabar. Tudo passa. Em Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, nós vamos ver a narrativa de uma passagem de barco. Jesus está pregando numa parte daquela região, e ele fala assim: vamos passar para o outro lado. Quer dizer, o pessoal de lá também está precisando de ouvir as nossas pregações, né? E eles foram. Jesus está em um barco, ao que parece um barco um pouquinho maior, e tem mais um monte de barquinho em volta seguindo com Jesus. Jesus está meio cansado, né? Afinal de contas, a tarefa dele era só lá do outro lado. Ele deita lá na popa, vai tirar uma soneca e cai um temporal lá, o mar agita e o povo fica morrendo de medo. Aí eles falam com ele assim: mestre, como é que você fica dormindo aí com a gente correndo risco de morrer? Aí Jesus fala assim: mas por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão com medo? O mar e o vento obedecem a Deus. E eles não vão fazer naufragar a nau onde o Filho do Homem está. As adversidades não podem fazer abalar o nosso barco. E às vezes basta
Em tempos de internet, alguém vai lá na nossa postagem e faz um xingamento. Nossa, mãe, eu nunca mais vou abrir um computador, eu nunca mais vou postar, eu nunca mais vou dar a minha opinião, porque o mundo está contra mim. Uma opinião contrária. O mundo está contra mim. Então, ser estoico é não dar ao mundo poder sobre nós. Ou seja, a percepção de que o exterior não pode definir o nosso mundo mental. O Zenão de Sítio, um filósofo da antiguidade, ensinou como recuperar a calma. Bom, a gente já falou que é preciso calma. E aí, como a gente recupera a calma? O pensamento deve ser mais forte que a matéria. E a vontade deve ser mais poderosa que o sofrimento físico ou moral. Leon Denis falou alguma coisa a respeito disso? Sim, Leon Denis no livro, na obra, né? Problema do ser, do destino e da dor. Ele tratou das potências da alma e entre elas está o pensamento, o domínio do pensamento e a vontade, sendo a vontade a maior de todas as potências humanas. Então, se nós, buscando essas ferramentas, conseguimos nos conduzir nas intempéries desse vale de sombra e de morte em que nós estamos, com certeza, a paz da alma poderá estar muito mais perto de nós. Eu penso ser interessante também observar os recados que nos chegam por diversos caminhos. A gente pega um livro, uma frase dele e fala, nossa, que coisa boa, como que isso me enriqueceu. Mas através da música também vem muita coisa. O Nando Cordel, quem conhece a história dele, sabe que ele teve um problema de saúde em que ele não, pelo menos que eu visse, ele não fala qual era o problema. Mas ele teve um problema de saúde, buscou assistência aqui, ali, tal, nada mais. Aí para onde que a pessoa vai quando não tem mais aonde ir? Centro espírita. A mãe dele falou assim, meu filho, a mãe dele super católica, meu filho, eu sei que você já procurou assistência, não conseguiu resolver. Eu não vou lá não, mas você vai lá no centro que eles vão resolver para você. É isso. Eu fiquei vibrando na hora que ela cantou aí, a garganta. Então, ele foi e conseguiu a cura dele lá nesse centro espírita. Inclusive, hoje, ele é espírita, desenvolve um trabalho fantástico de assistência à criança e tal. Aí a mãe dele falou assim, meu filho, a partir de hoje, toda música sua tem que ter a palavra paz. E mesmo as músicas seculares do Nando Cordel têm palavra paz. Ele dizia, a pessoa assim, gente, vai ficar esquisita. Ela falou, você vai achar um jeito. Né? E ele realmente procura fazer isso. Ele inclui a palavra paz em todas as suas músicas. E uma música espírita, que é de autoria dele, começa assim, quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, eu quero aprender. Então, ele nos dá esse testemunho de vida e essa contribuição, e aí o resto fica por nossa conta, né? O remédio está aí. O veneno também. A escolha de qual que nós vamos ingerir é nossa. Agora vamos ver como que é a visão de paz em outras escolas. Né? A filosofia clássica, eles entendiam que não era entendida como ausência de guerra. E, de fato, não é ausência de guerra. Né? Mas no estoicismo, a paz interior é alcançada através do autocontrole e da aceitação da natureza. A verdadeira paz vem de dentro e é conquistada ao dominar paixões, emoções e desejo. O epicurismo via a paz como ausência de dor física e principalmente de perturbação mental.
ou seja, né, ausência de perturbação mental. O epicurismo busca a paz através da moderação dos prazeres e da eliminação do medo, especialmente o medo da morte e dos deuses. Platão e Aristóteles, eles tinham uma visão pessoal, não era assim de escola clássica, mas para Platão, a paz, ele via a paz como a harmonia da alma, que é a razão governando as emoções, e na cidade. Por isso que a gente já chegou falando aqui, que a paz é uma conquista pessoal e comunitária. Não adianta não existe paz isolada. Quando se trata de um texto sobre a caridade, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem o seguinte: se você estiver dormindo, mas o seu vizinho estiver com dor, não adianta você ter sono, você não vai conseguir dormir. Então, pede o bom senso e a fraternidade, que você vá lá e diminua a dor do seu vizinho, senão você não vai ter paz. Então, não existe paz isolada, né? E Aristóteles também via a paz como objetivo, alcançando mais amplo da política através da virtude da ordem social. No helenismo, que é uma escola grega, incluindo pensadores como Boécio, via a paz como a liberdade interna conquistada através da filosofia, permitindo suportar as adversidades da sorte. Veja que, apesar dos problemas, o indivíduo precisa estar em paz. Em suma, a paz clássica é uma paz interior resultante da sabedoria e da ordem nacional. Interessante que na tradição chinesa, eles expressam de uma maneira assim, muito poética, eles dizem que a paz é quando o céu e a terra se encontram. Achei linda essa imagem que eles trouxeram para a gente. Agora vamos ver nas diversas escolas religiosas. Por que a gente está trazendo isso hoje? A gente entende que paz não é uma questão espírita, é uma questão dos espíritos habitantes do nosso planeta. Nesse grupo, nós vamos ter religiosos, nós vamos ter cientistas, nós vamos ter ateus, dentre todos, cada um desses, nós temos os políticos, nós temos os profissionais, todo mundo tem que ser um construtor de paz. Não pode ser algo que a gente feche dentro das paredes de nenhum templo. É algo para ser compartilhado e compreendido. Porque se eu entender como que o outro busca a paz, ele está certo. Então eu não tenho que falar assim, a minha paz é melhor que a sua. Então vamos entender cada um. Então, nas escolas religiosas, a paz é uma cultura ativa que transcende a ausência de conflitos, sendo construída através de valores como amor, perdão, justiça e diálogo. Ensinada como uma missão educacional e espiritual, a paz promove o respeito à diversidade e à solidariedade, buscando harmonizar o indivíduo com o próximo, o ambiente e o transcendente. Então, no catolicismo, dom de Cristo, fraternidade universal que exige amor e diálogo. No Islã, começa no interior, onde o coração se reconcilia com Deus, tornando o indivíduo uma fonte de tranquilidade para os outros. Ou seja, a sua paz, ela tem que ser tão perceptiva e tão contagiante que ela alcança o seu semelhante. No judaísmo, a busca pela paz, que é Shalom, é vista como um compromisso constante. No hinduísmo, enfatiza a Ahimsa, que é a não violência, e a paz como estado natural de harmonia, é Shanti. E o espiritismo, o que o espiritismo vai definir para a gente como paz? Esse é o nosso ambiente. Conquista pessoal.
paz não é presente, mas uma construção ativa diária através do trabalho no bem e disciplina dos sentimentos. Diante dos desafios, é possível ter paz interna mesmo em meio a conflitos externos, mantendo a confiança na bondade divina e na imortalidade da alma. A importância da imortalidade da alma vai permear tudo isso daí, porque não é uma hora do dia que vai definir uma cidade inteira. Não é um crime que vai definir uma sociedade inteira. Precisamos ter isso para nosso entendimento. Reforma íntima. Combater defeitos como orgulho, inveja e raiva é fundamental para eliminar os entulhos morais que impedem a paz. Minha paz vos dou. Seguir os exemplos de Cristo, perdão, renúncia e amor, é o caminho seguro a essa serenidade. Aí vem Emmanuel e fala do serviço tranquilo. Ele ensina que a verdadeira paz não é repouso, mas sim um serviço tranquilo, onde quem encontra a paz a compartilha como missionário do amor. A verdadeira paz de espírito é o resultado da consciência tranquila por ter cumprido o dever e agido no bem, sendo um reflexo da luz do espírito pacificado. Lembra daquele último degrau do Sermão do Monte? Né? Agora, será que o ateísmo tem algo a dizer para nós sobre a paz? Vamos ver. Responsabilidade pessoal e autonomia. Foco no aqui e agora. Ética da empatia e razão. Ausência de dogmas conflitantes. Conexão com a natureza e humanidade. Para muitos ateus, a ausência de crença em divindades traz alívio das pressões religiosas, resultando em uma paz mental baseada na realidade material e na liberdade de pensamento. Portanto, no ateísmo é concebida como um estado de tranquilidade mental, ética e social, alcançado sem a necessidade de crenças sobrenaturais, dogmas religiosos ou intervenção divina. É construída através da responsabilidade individual do uso da razão, da ciência e da empatia humana. Então, em todos os lugares, nós podemos estar em busca da paz, não só podemos, mas devemos. Para encerrar, nós gostaríamos de apresentar um tributo de gratidão ao nosso querido Chico, que foi um exemplo de paz e humildade, trazendo para nós assim, aquela serenidade, como a gente falou da musiquinha dele, né? Como uma criança que está disposta a aprender e se entregar a todas as obras a que ele foi convidado. Trouxe-nos o livro, trouxe-nos mensagens de conforto, mas trouxe principalmente um exemplo de doação, de entrega. Foram 92 anos de entrega, de amor. Gratidão, assim, a esse Espírito iluminado, que veio mostrar para a gente que seguir Jesus, embora seja um desafio, não é impossível. Porque o amor é coisa simples e a paz é resultado do amor. Que o Senhor nos abençoe. Gratidão, Ana, mais uma vez, por nos trazer esse estudo. E acho que cada um de nós temos que procurar criar a paz dentro de nós.
Porque assim como uma pequena gota que cria o oceano, cada um de nós, tendo paz, a gente vai criar um oceano de paz. Então vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com o nosso Criador, justo e bom, com o nosso Mestre Jesus, nosso irmão, com a nossa Mãe Maria, amorosa, bondosa, e vibrando sempre em busca da paz. Nós não conseguiremos acabar com as guerras, mas podemos fazer a nossa parte. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, Maria, por todos os ensinamentos que nos trazem, pelo consolo, pela compreensão, por tudo, tudo de bom que todos podemos compartilhar com vocês. Obrigada por tudo, ilumina sempre o nosso caminho, não nos deixe desanimar. Que o nosso caminho seja sempre de luz, de paz e de amor. Que assim seja.